curiosidades aqui para o narrador. Narrar Fórmula 3 e Fórmula 2 nos últimos anos tem sido um desafio quando você olha a lista de pilotos e vê muitas consoantes. Como Sim. que você faz algum tipo de trabalho? Mata essa curiosidade pra gente aqui. Como Tazanapol em Trafuvazak, Nossa, né? A primeira vitória do piloto tailandês, né? Há um trabalho que eu gosto muito, até às vezes trago isso nas redes sociais, que eu acho muito legal a gente compartilhar um pouco dos bastidores, que é o trabalho do estudo. Óbvio que todo mundo sonha em estar no microfone narrando. Só que eu gosto de como o processo é construído. Então eu gosto dos 2, 3 dias antes, vendo vídeos, vendo matérias, estudando o nome dos pilotos, estudando as histórias deles, como que a imprensa internacional trata disso, analisar as últimas corridas, ver os últimos vídeos. Eu acho o processo do estudo um processo maravilhoso. Isso ajuda demais a gente a entender, por exemplo, quando tem um Intrafuvazak na vida, quando tem um Megetunif da vida, e vai complicando a vida o Gochuco, até pronúncias, enfim, que fazem parte desse estudo, né, desse aprendizado. E para mim é uma parte muito deliciosa. Eu sempre, sempre fui CDF desde de novo, né? E agora que a gente retoma essa paixão com Fórmula 2 e Fórmula 3, esse processo de você ler, de você buscar informações, e até eu falava com você fora do ar, por exemplo, tem muito conteúdo do Motorsport, pré-corrida, pós-corrida, o Telemetria com Rico, que são materiais maravilhosos aqui. Cito outros amigos também, galera do Splash and Go, galera do Automotor, enfim. E sites também, o próprio Motorsport, o Automotor, The Race. Quando você busca nesses diversos sites, diversas fontes de conhecimento, diversas fontes de estudo, te amplia a visão, que faz uma coisa que eu procuro levar muito na Fórmula 2 e na Fórmula 3, e espero estar fazendo isso, que é transmitir a quem acompanha a melhor experiência possível. Eu sempre lembro uma frase do Jordan, Michael Jordan, gênio do basquete, falava: se a pessoa paga um ticket para me ver durante 2 horas e meia, eu preciso oferecer as melhores 2 horas e meia possíveis. Eu tenho esse mesmo pensamento. A pessoa acorda 3 da manhã, 4 da manhã, para ver corrida. Então, eu preciso entregar a melhor transmissão possível. Os dados dos pilotos, os dados da pista, os dados das equipes, para que a pessoa esqueça, às vezes, até que está com sono e fique conectado entre uma experiência de imersão junto com a gente. Então, quando eu sinto que teve esse resultado, que aí vem muito desse estudo, dessa brincadeira de lidar até com os nomes difíceis, eu me sinto feliz. Então, esse processo todo do estudo, para aí depois a hora da transmissão é a cereja do bolo, é o final da brincadeira. Se você tiver com dor de cabeça, Carlão, Intrafuvazak de 8 em 8 horas. É uma brincadeira que eu e o Molina fazemos fora do ar, viu? Desculpa, Molina, vou ter que revelar isso. A gente brinca com o nome Intrafuvazak, que com todo respeito parece um nome de remédio, meu. Agora, também, claro, a preparação, o estudo são essenciais e isso tudo culmina numa boa transmissão, mas acabou sendo um timing muito bom, né, Ivan? Felipe Drogovic, Gabriel Bortoleto e agora Rafa Câmara. Tem que contar um pouquinho com a sorte também, né? Sim, sem dúvida, porque eu até crio uma expressão na minha cabeça, sempre quando eu penso isso, que eu acho que é o furacão verde e amarelo. A gente veio nessa fase junto com o furacão verde e amarelo. Sim. Porque é o que você falou, se a gente for acompanhar... E a Fórmula 1 chega na Band com 2021, que é a temporada mais extraordinária. Mais fantástica e mais incrível do mundo. Aí você vem para 22 e aí nessa sequência você já tinha outros pilotos, como o próprio Enzo, tem a participação do Caio Collet também. Sim. Enfim, mas vem esse turbilhão de 3 pilotos talentosos, e eu já coloco o Rafa Câmara entre eles. Então você tem o Drogovic e a MP com estratégias que viram o casamento perfeito. Tem o Bortoleto e como ele voa na Trident em um ano e no ano seguinte na Invicta. E tem esse Rafa Câmara que já desde o ano passado a gente falava muito bem, e vem outros pilotos brasileiros aí que tem um caminho muito bom. Então tá chegando um furacão verde e amarelo muito positivo. E aí entra a questão da sorte, porque a gente não vivenciou isso durante uns bons anos de categorias de base, tanto que era uma das maiores críticas ou questionamentos que se faziam, principalmente quando a Fórmula 1 chega à Band. Quando a gente vai ter um piloto brasileiro? E aí falavam que era questão falta de piloto, falta de competições, que
precisa ter mais. Sim. A gente tinha a época de Fórmula Fiat, Fórmula Ford, Fórmula 3000, várias competições aqui no Brasil, enfim, que reuniam vários moleques que chegavam para a Europa com uma certa bagagem. Hoje a gente tem a Fórmula 4, que é interessante, mas precisa ter mais. Não é uma crítica à Fórmula 4 Brasil, pelo contrário, mas tem que ter mais. Mas exatamente, tem que ter muito mais. Cara, a gente lembra da época do Senna, do Rubinho, época do Massa. Cara, você tinha 3, 4, 5 categorias. Então, dentro dessa dificuldade, você ainda conseguiu achar, porque era sempre a culpa era a falta de piloto. A culpa é a falta de estrutura que acho que precisa aprimorar. Era a falta de investimento. Agora tem investimento, tem empresa que está patrocinando piloto, tem piloto bom. Então, tem isso muito da sorte e da oportunidade. E aí, eu tenho que puxar a sardinha. Eu me sinto lisonjeado. E a equipe da Band do Band Esportes também, porque a gente vivenciou nessas categorias de base um momento que, repito, há muitos anos a gente não vivenciava, né? Então, conta com a sorte, sim, sem dúvida, Carlos. Mas dando espaço e o prestígio necessários nesses momentos em que a gente tem ídolos brasileiros nascentes. Sim. E isso é um feedback que a gente tem muito nas redes sociais, né? Até agora volta o papo de um eventual retorno da Fórmula 1 ao Grupo Globo. Eu queria te perguntar como é que tá isso internamente lá na Band, mas o que o público nosso de mais internet, digamos, do que de TV, sempre elogia é o fato de que vocês dão o espaço devido. Tendo isso em vista, pergunto, como que tá esse retorno do público? Segue plenamente positivo, como sempre foi? E daqui pra frente, o que é falado lá internamente no Grupo Band? Cara, lembra a entrevista recente do Max Verstappen com aquele turbilhão de gente lá? Sim. A notícia que eu tenho não muda muito da semana passada pra cá. É mais ou menos a notícia que eu tenho. Não mudou muito da semana passada pra cá. Óbvio que vocês, por terem um trabalho de jornalismo investigativo de apuração maravilhoso, sabem que há essa disputa entre Globo e Band. Natural que assim seja, aliás. Exato. A Globo, gente, é inegável falar da história que a Globo teve e tem com o automobilismo, enfim, digo teve porque tá com a gente, tá com a Band, com o Band Esportes. E ela ajudou a formar gerações que torceram por Piquet, por Senna, por Rubinho, por Massa. Tem uma história fantástica. Só que o que me deixa muito feliz é que a Band e o Band Esportes, as duas casas, nós conseguimos manter uma qualidade e um padrão de transmissão tão bons e com gente tão apaixonada, porque dá para ver, quando eu converso com Giafone, com Max, com o Regi, com o time que está comigo nas transmissões, Molina, o Thiagão, alguns momentos o Lipe, a paixão que a gente vivencia aquilo. E essa paixão conseguiu ser transmitida para o público. Então, eu fico muito feliz porque é um dos poucos eventos, né, um dos poucos esportes onde muita gente está falando, pô, seria legal seguir com vocês e tal, seria legal contar com a Band nas próximas temporadas, porque realmente a Band fez um trabalho brilhante de divulgação, com pré-corrida de 1 hora, pós-corrida de 20 e 30 minutos, edições do Supermotor que a gente abre praticamente o portão dos circuitos. Tem corrida às 3 horas, a gente já tem Supermotor às 5 horas da manhã, analisando Fórmula 3, Fórmula 2, o dia do treino livre 1, 2 e 3, então a gente trouxe uma cobertura impressionante. Se você me perguntar sobre o futuro, não sei. Honestamente, eu não sei qual é o caminho que vai dar. Até porque provavelmente nem chega em vocês. Nem chega na gente, e assim, eu confesso, falo assim honestamente, não é bravata não. Eu não gosto de saber antes para não criar expectativas. Sofrer por antecedência. Exatamente, porque você sofre por antecedência. Na boa ou na ruim. Então, é inegável você discutir o tamanho que a Globo teve para a história do automobilismo, assim como é inegável discutir o tamanho da repercussão que a Band está trazendo para o automobilismo. Torço para que, independente seja Band ou Globo, óbvio que se fosse Band na nossa casa seria maravilhoso, que esse produto continue sendo bem tratado. E sendo bem tratado em todas as esferas. Porque isso que você falou, Carlos, é o que mais me deixa assim lisonjeado. Grato pelo sentimento de transmitir a Fórmula 2 e a Fórmula 3. São milhares de pessoas, e digo assim, sem medo de errar, milhares de pessoas que parabenizam o nosso trabalho, e não digo meu trabalho, o trabalho do time da Fórmula 2 e da Fórmula 3, a maneira como vocês acompanham, a maneira como vocês apuram, a maneira como vocês respeitam... De outros narradores, inclusive. Exato, e de outros narradores da casa, Napoleão, o Pedrinho que passou por lá também, que é maravilhoso, que é talentosíssimo. Esse carinho, esse respeito é algo que fica para sempre, fica para a eternidade. E aí entra
aquilo que a gente falou do Jordan. A gente consegue oferecer a melhor experiência para eles, independente do futuro, onde é que seja. E, enfim, eu só, como fã, saindo jornalista, saindo narrador, como fã de automobilismo, que a Fórmula 1, a Fórmula 2 e a Fórmula 3 continuem sendo respeitadas, valorizadas e divulgadas, porque o público do esporte motor, o público do automobilismo, ainda mais com brasileiros agora, merece muito esse ótimo tratamento de um grandioso produto que a gente tem nas mãos.